A crise no Corinthians parece não ter fim. A diretoria do Timão liberou o ídolo Cássio antes de renovar o contrato com seu goleiro reserva, o Carlos Miguel, confiando na boa vontade do jogador de ficar. Mas ele, junto com seu empresário, só esperou uma brecha para sair de Itaquera e deixar a bucha para o próximo. Isso foi o suficiente para deixar toda a torcida louca, e os protestos começaram a ser feitos contra o goleiro. Para piorar, na última partida do Timão contra o Atlético Goianiense, ele foi titular da equipe, o que gerou uma baita revolta em todos os torcedores que estavam por lá. Os caras xingaram ele loucamente durante o aquecimento. Nas redes sociais, o clima seguiu intenso, e até alguns comentaristas ficaram revoltados com a traição do goleiro, que saiu do clube pela porta dos fundos logo após assumir a titularidade de Cássio. Se liga só no que o Neto falou sobre isso. E acha que tem que ganhar o Carlos Miguel? E mais, hein? Se eu sou o presidente do Corinthians, você não treina, irmão. Se eu sou o presidente do Corinthians hoje, você treina no amador. Eu não boto você pra treinar, eu não boto você pra jogar. Eu boto você pra treinar no amador. Ah, mas você não tá tendo o seu direito de... Você não vai... Não, tava treinando. Vai jogar terça-feira que vem, vai jogar contra o São Paulo e depois vai embora. Eu não deixaria você nem treinar o Carlos Miguel. Treinar com o time principal, não. Você vai treinar fora. Você treina lá. Você tem o direito, como trabalhista, de treinar. Mas você não vai treinar junto com todo mundo. Porque você não fez isso. Você não falou o que você fez e as pessoas que dirigem você. Agora você tem o direito de sair. E aí, quando a gente pensava que ele tinha multa de 50 milhões, ninguém sabia que essa multa tinha sido reduzida para 4 milhões de euros. O que é uma teta para qualquer time. Por que o Alessandro, diretor de futebol, que é o cara que tem que ler os contratos, certo, Veloso? Por que você, Alessandro, abriu os braços, as pernas, para não poder falar outra coisa que eu não posso falar na televisão, senão eu tomo dura? Então vamos lá, por que você e o Duílio abaixou para 4 milhões de euros a multa do Carlos Miguel? Para piorar, o craque Neto também comentou que o goleiro e seu empresário chegavam a forçar uma saída do Cássio para que o jogador pudesse ser titular e assim se valorizasse. Se liga só. É porque tem muita gente aí dizendo, mas qual a culpa do Carlos Miguel? Não, mas você sabe o tanto que ele forçou pro Cássio sair? No dia a dia? Alguém sabe? Alguém já falou isso aí? Ou só eu que falo? Já escutei coisas parecidas, mas não vi ninguém falar. Tá, só eu falo. Né? O empresário vinha falar, se vocês não venderem o Cássio, meu jogador vai embora. Você acha que o Cássio não sabia disso? Acho que eu não sei disso. Então, aí quando ele vai e ele vira o titular e o Cássio sai de uma maneira bem feia do Corinthians... Triste, né? Triste. Foi feio, o maior ídolo da história, né? E eu podendo ficar com o Cássio até o final do ano, meu irmão, você não vai sair não, velho. Por quê? Porque você tem contrato até dezembro. Eu não consigo ficar com o Carlos Miguel aqui, porque ele era 50 milhões de euros e passou para 4. Mas que coincidência, né? Para você entender melhor o que aconteceu, o goleiro Carlos Miguel renovou seu contrato com o Corinthians durante o mandato do ex-presidente Duílio, colocando uma multa de 50 milhões de euros. Porém, esse valor valia apenas até dezembro de 2023, e assim que o atual presidente da oposição política assumiu, a multa baixou para apenas 4 milhões, deixando o time totalmente nas mãos do jogador e do seu empresário. Pois é, o goleiro no fim usou essa multa baixa e negociou com times na Europa para sair do Coringão. Os dois times que estão interessados no jogador são do futebol inglês, o Nottingham Forest e o West Ham United. Ambos aceitaram depositar o valor inteiro ao Corinthians e agora só faltam fechar com ele. O mais avançado nessa negociação é o Nottingham Forest, que após contratar o zagueiro Murilo por apenas 12 milhões de euros, o clube, assim como o Zenit da Rússia, percebeu que encontrou uma mina de ouro no Brasil por valores baixos e agora pretende investir ao máximo nessa liquidação alvinegra. O Corinthians viu tudo isso acontecer e até tentou abrir negociações para uma renovação, oferecendo um bom valor de luvas e um salário de mais de 800 mil reais por mês. Mas o goleiro decidiu que prefere receber em euro e ter uma qualidade de vida melhor morando na Inglaterra. Pelo menos é isso que os seus empresários estão se baseando. Se liga só nessa curtida que um dos representantes dele deixou nas redes sociais. Não dá pra culpar Carlos Miguel por sua decisão. A chance chegou e ele teve que agarrar. Não sei se vocês conhecem a história dele, mas é bem sofrida. Aos 18 ele sequer estava no caminho de ser jogador, mas estava fixo em um time de elite e nem tinha um trabalho de base sólido. Além disso, o goleiro perdeu o pai e a mãe quando tinha só 7 anos de idade. Ladrões invadiram a casa da família e tiraram a vida dos pais de Carlos Miguel. Ele e o irmão se salvaram ao se esconderem no quarto. Falando sobre sua trajetória, na sua cidade não tinha time de futebol profissional. Ele jogava basquete. Só já adolescente conseguiu chances no Boa Vista e no Bom Sucesso. A carreira de Carlos Miguel estava mais para dar errado do que certo. Depois do profissional, teve
teve empréstimos e quando voltou foi preterido no Inter, apesar de ter um bom histórico no tempo que defendeu os aspirantes e a grande copinha que fez em 2018. Chegou ao Corinthians há 3 anos e com uma concorrência forte mesmo para ser reserva. São poucos jogos pelo profissional. Qual a garantia que vai dar certo? Que vai continuar? Não tem, o que é normal. Aos 25 anos, recebe a chance de morar na Europa, ganhar uma moeda mais forte, viver uma outra realidade depois de tudo que ele passou. Você recusaria se estivesse no lugar dele e com o histórico de vida dele? Além disso, o Corinthians vive uma grande crise política e parece estar cada vez mais no fundo do poço, com atrasos nos pagamentos dos funcionários, a saída de ídolos históricos e a perda de patrocínios milionários, como o caso da Vaidbet, que era a patrocinadora master do Timão. Então todos esses agravantes contribuem para uma saída do goleiro. Mas os torcedores não caíram nesse papinho e até relembraram uma entrevista que ele mesmo tinha dado algumas semanas atrás, fazendo juras de amor ao Timão. Vem muito do coração, porque eu escolhi estar aqui. Eu poderia ter ido para outros clubes quando eu vim no início, e não vim por causa de dinheiro, eu vim porque eu sabia que eu quero aqui, eu sabia do trabalho que eu teria aqui, eu sabia do cara que eu teria junto comigo, que é o Cássio, é o meu treinador de goleiro, que era o Marcelo também. Eu saberia que ele ia estar aqui para me trabalhar, e eu consegui desenvolver muito mais ainda o meu futebol, que eu tenho muito a aprender, e eu fico feliz de estar aqui hoje, de estar conseguindo desempenhar tudo que eu sonhei, conquistei, trabalhei para ter. E prefiro continuar mantendo, porque a vida nada é fácil. A gente às vezes tem umas barreiras, a gente tem que passar por elas, encarando elas, não saindo delas. E isso pra mim foi importante. Do lado do Corinthians, o time alvinegro viu seus 2 goleiros irem embora em questão de algumas semanas, e agora correm para repor com alguém que passe o mínimo de confiança, já que o terceiro goleiro é o Matheus Donelli, que não joga uma partida desde 2022, há mais de 2 anos. A situação pode piorar no Corinthians porque o Matheus Donelli, goleiro que é tido agora como segundo reserva imediato, tem contrato até o fim deste ano. E o detalhe é, ele já pode assumir um pré-contrato com outra equipe, e aliás ele tem propostas de outras equipes já a partir de julho. Então o Corinthians pode ficar sem um segundo, sem jogar com o Ramon Menezes. Imediatamente para terça-feira, apesar da permanência do Carlos Miguel, o Antônio Oliveira já deve testar ou o Donelli ou o Felipe Longo, craque. Os caras tentaram repatriar o Walter, que hoje joga no Cuiabá e também ficou no banco de reservas durante um bom tempo, mas o time do Mato Grosso não quis liberar sem uma compensação financeira. Além dele, existem boatos que uma proposta pelo Santos, ex-goleiro do Flamengo, também foi feita recentemente, e ele é outro que está em pauta no Timão. E para melhorar, mais um que está sendo observado pelos dirigentes é o mexicano Ochoa. Sim, aquele mesmo que você está pensando. Seu vínculo atual está se encerrando, e ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E por isso o Corinthians ficou interessado na situação. E pelo Carlos Miguel, ele apenas espera a janela de transferências abrir para que o time inglês que ele escolher defender pague sua multa e ele possa ir jogar na Premier League. Apenas questão de tempo para que o cara de mais de 2 metros de altura saia do Corinthians, seja pela porta da frente ou pela porta dos fundos.